Olá pessoal, eu sou Rafael Gomes e hoje venho falar sobre o mais recente filme da Marvel, Spider-Man No Way Home ou Homem-Aranha Sem Volta a Casa. Filme este que era sem dúvida um dos filmes mais aguardados de 2021, se não mais aguardado, e que tinha uma enorme especulação ao redor dele. Mas será que com tantas teorias o filme conseguiu superar as expectativas gigantescas que o público tinha, ou será que os rumores conseguiram levar a melhor? Eu vou dar a minha opinião, com e sem spoilers, uma parte do vídeo não vai ter spoilers, e eu aviso quando começar a dar mais informações sobre a história do filme. Por isso fica comigo para saber a minha opinião sobre Spider-Man No Way Home. O filme começa exatamente onde o Longe de Casa parou, em que o mistério revela a identidade do Homem-Aranha e agora o Peter Parker vai ter de lidar com todas as consequências disso na sua vida e na vida dos seus entes queridos. Assim, ele vai de encontro ao Doutor Estranho para fazer com que toda a gente se esqueça de que ele é o Homem-Aranha. O problema é que o feitiço corre mal e, de repente, todos os vilões de outros filmes do Homem-Aranha começam a ser transportados aos universos e começam a ir atrás dele. Eu vou já começar por dizer que eu estava super ansioso por ver o filme e que as minhas expectativas estavam lá em cima, mas ainda assim eu tinha um pequeno receio de que o filme ficasse muito sobrecarregado com demasiadas coisas a acontecer, como aconteceu com o Homem-Aranha 3 de Sam Raimi, porque com tantos personagens é muito difícil dar tempo de tela a cada um e ainda assim desenvolver a história principal. Felizmente, as minhas preocupações não se concretizaram e o filme soube muito bem equilibrar todos esses focos e funcionou tudo dentro da narrativa. Então, eu estou muito feliz em admitir que eu, que já estava à espera de um filme grandioso, saí do cinema muito contente com o rumo que o filme acabou por tomar e com todas as minhas expectativas excedidas. E o filme surge mesmo como uma celebração do personagem do Homem-Aranha, que já tem quase 20 anos de história no cinema. E é, acima de tudo, uma experiência cinematográfica, principalmente para aqueles que o foram ver no fim de semana de estreia, como foi o meu caso, porque de repente as pessoas só começavam a bater palmas e a gritar, o que já não acontecia desde o Vingadores Endgame. Nos últimos filmes do Homem-Aranha, muitos dos fãs tiveram grandes problemas com o desenvolvimento que o Peter Parker toma onde estava a levar. Eu até consigo ver a razão em algumas delas, como o facto de ele ser sempre apoiado por algum tipo de figura, como o Tony Stark, e nunca ter a oportunidade de brilhar por si próprio sem ter alguém a ajudá-lo ou controlá-lo. Mas neste filme consegue-se ver o início do amadurecimento do Peter, e como ele começa a perceber que as ações dele têm consequências, e não só consequências que o afetam a ele, mas que afetam também as pessoas com que ele realmente se importa. Então ele é obrigado a tomar decisões extremamente difíceis e a fazer escolhas que acabam por o prejudicar em prol dos outros, o que o deixa no dilema de ter de priorizar a vida dele como Homem-Aranha à sua própria vida pessoal. O roteiro do filme não é perfeito, principalmente no que toca ali ao feitiço do Doutor Estranho que dá início ao filme, em que o personagem tomar a decisão de ajudar o Peter naquelas circunstâncias é um bocado incoerente com o que já tinha sido estabelecido nos outros filmes, ou então mesmo a questão de certos personagens aparecerem ali enquanto outros que o roteiro simplesmente não queria introduzir não. Há sim alguns aspectos que não fazem sentido e alguns furos de roteiro, mas isso acaba por ser tudo subvertido pela grandiosidade do filme, que nos faz praticamente ignorar isso, porque nós estamos simplesmente a divertir-nos tanto com o filme e com o regresso de certos personagens que acabamos involuntariamente por suspender o nosso sentido crítico e por nem sequer nos incomodarmos. E a falar no regresso de certos personagens, temos de falar nos vilões, que voltam exatamente como os vimos pela última vez nos outros filmes do Homem-Aranha. É claro que nem todos têm o mesmo destaque, por exemplo, o Lizard e o Homem-Aranha são um bocado esquecidos e são mais usados como grandes monstros para favorecer as sequências de ação. Mas ainda assim não me chateei tanto, porque os outros três vilões conseguem compensar isso muito bem. E eles conseguiram redimir completamente o personagem do Electro, que tinha sido um dos pontos mais fracos do Fantástico Homem-Aranha 2, porque conseguiram passar um personagem extremamente caricato e que no geral tinha sido muito mal executado, para um personagem extremamente mais interessante. Muito disso foi fruto deles terem dado mais liberdade ao Jamie Foxx para o interpretar. Depois, também se nota que o Alfred Molina se divertiu imenso ao ir ver outra vez o Dr. Octopus, e isso transparece completamente para a atuação magnífica que ele teve ao longo do filme. Mas o principal destaque é o Willem Dafoe como Duende Verde, porque o tipo atua, e ele atua de uma maneira. Ele está simplesmente maravilhoso no filme, e ele é sem dúvida um dos personagens que mais sobressaem. Ver estes personagens todos outra vez traz um imenso sentimento de nostalgia, principalmente para aqueles que gostavam mesmo dos filmes do Sam Raimi e do Mark Webb. São constantemente feitas referências a personagens e momentos dos diferentes universos do Homem-Aranha, e o filme é fanservice puro. Isto poderia eventualmente fazer com que o filme perdesse um bocado a sua própria essência e que acabasse por cair no que os outros filmes já tinham estabelecido. Mas isso é tão bem introduzido, que ele simplesmente nos faz estar completamente animados por aquilo que está a acontecer, sem nos fazer parecer que aquilo é excessivo à narrativa.
Agora, tenho de falar da parte com spoilers do filme. Por isso, se ainda não viste o filme, estás à vontade para sair. Mas, se tu já viste o filme ou simplesmente não te importas com spoilers, fica comigo, porque eu vou falar agora da melhor parte do filme. Nos últimos meses de especulação quanto ao filme, tinham surgido imensas fotografias e informações sobre a aparição de certos personagens dentro do filme, como foi o caso do Daredevil de Charlie Cox, série da Netflix, que até acabou por se revelar verdade, mas principalmente surgiram imensos boatos sobre a aparição de 2 personagens em específico, o que levou os fãs à loucura e foi mesmo isso que potencializou ao filme aquela urgência toda. Sinceramente, eu estava cheio de medo que eles acabassem por não aparecer e que isso fizesse com que o filme fosse um bocado uma desilusão para mim, mas o que importa é que o Tobey e o Andrew apareceram. A partir do momento em que aqueles portais estão abertos, saindo lá os 2 Homens-Aranha, a minha sessão na altura ficou completamente maluca e o meu coração começou a bater horrores e, para ser honesto, eu tive de me controlar um bocado para não desmaiar. Eu também estava receoso que eles só aparecessem mesmo no final e que não tivessem quase destaque nenhum, mas ainda bem que isso não aconteceu. Os tipos têm um maior tempo de tela do que eu até achava que eles iam ter e ainda deu para eles desenvolver um bocado e fazer com que os personagens crescessem. A química entre os 3 é simplesmente fantástica e as referências que eles fazem a coisas que já lhes aconteceram no passado levaram-me simplesmente à loucura. E sim, a parte boa é que eles fazem aquela piada dos 3 Homens-Aranhas a apontar uns para os outros, o que é simplesmente demasiado bom para ser verdade. Vamos começar pelo Andrew Garfield, que foi, para a maioria das pessoas, a versão mais controversa que já tivemos do personagem nos cinemas. Para mim, o Andrew Garfield, dos 3, é o melhor ator que nós temos ali. Se vocês forem ver o último filme que ele teve, o Tic Tic Boom, a atuação dele é simplesmente formidável. O grande problema dos filmes dele tinha mesmo sido o roteiro, e no fundo foi isso que o acabou por tramar. Agora, neste filme, podemos ver o Peter dele depois da morte da Gwen, do Fantástico Homem-Aranha 2, em que ele não a conseguiu salvar e como é que ele conseguiu lidar com isso. E depois aqui, o Peter Tobey Maguire, como já está mais velho e tem mais experiência que os outros 2, acaba por se tornar de certa forma um exemplo e um mentor a seguir. E temos também aquela cena que é simplesmente maravilhosa, dele a virar-se para o Peter Tom Holland e a dizer que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Só de me lembrar disso já me estou a arrepiar toda outra vez. Os outros Homens-Aranha também chegam ali assim numa altura para dar um bocado de razão ao Peter depois da morte da Tia May. E eu vou ser honesto, eu não achava que eles iam ter coragem de a matar. E quando ela se levanta depois daquilo tudo diz que está minimamente bem, eu achei mesmo que eles não iam matar, mas eles fizeram-no mesmo. E isso é muito importante para o desenvolvimento do personagem do Peter, porque, claro que ele já perdeu Tony Stark, mas a perda da Tia May é o equivalente à perda do tio Ben. E isso depois liga-se com aquilo que eu já disse, do amadurecimento do Peter e dele finalmente começar a aprender com as ações dele. Aquele final em que toda a gente esquece quem ele é, o Ned, o Happy e a MJ, marca a passagem deste Homem-Aranha para o Homem-Aranha mais independente, em que agora ninguém o pode ajudar. Então ele finalmente pode deixar aquela imagem do Iron Boy Jr. e tornar-se o Homem-Aranha que todos queremos. Agora, o Tom Holland já tem mais uma trilogia confirmada, em que a partir ele deve ir para a universidade e conhecer mais uma data de personagens ligados ao Homem-Aranha nas BDs. E agora com esta primeira cena pós-créditos, o primeiro deles que nós já temos confirmado é o Venom, que deve ter mesmo uma grande participação como vilão de algum dos filmes. Eu tenho de confessar que estou mesmo muito curioso com o que eles vão fazer com o futuro do personagem, porque o rumo que eles lhe podem dar é mesmo muito interessante. E agora, na minha opinião, o Tom Holland vai mesmo poder consolidar-se como o melhor e definitivo Homem-Aranha dos cinemas. Para terminar, acho que dou ao filme uma nota 9, e isto pode ou não ser a emoção a falar, mas acho mesmo que é um dos melhores filmes da Marvel e que às tantas é mesmo um dos melhores filmes do Homem-Aranha que nós já tivemos. Mas pronto pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like e de se inscreverem no canal para ficarem sempre a par quando eu lançar um vídeo novo. Se já viram o filme, deixem também nos comentários a vossa opinião e se ainda não me seguem no Instagram, aconselho-vos a seguir. Muito obrigado pela vossa atenção e por terem ficado até aqui e até à próxima.